Olá, então seguindo, vamos fazer aqui um exemplo de aplicação, né, que é o exemplo 7.4. Tá? Então, nesse exemplo ele diz o seguinte, que um disco de metal de raio A, ele gira com velocidade angular ômega sobre um eixo vertical, né? E isso ele está girando através de um campo uniforme B que está apontando para cima. Ele fala que o disco circular é feito por um circuito é feito por conectar esse disco nos terminais de um resistor, né, de acordo com a figura que está mostrando aqui abaixo, e a outra ponta está, né, conectada aqui com o eixo. Tá? Então ele pede para encontrar qual que é a corrente elétrica no resistor. Né? Então, se a gente observar na figura, a gente tem um disco aqui nessa parte central, ele está girando com velocidade angular ômega, tá? Tem um ômega aqui, né, que está na direção Z, a gente sabe disso. Então, seria aqui ômega Z, tá? E nós temos também, ele conecta aqui, né, de forma a tocar sem exercer nenhuma resistência, um resistor. E ele está perguntando qual é a corrente que vai fluir por entre esses nossos terminais, tá? Essa é a ideia que ele vai fazer para a gente aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar, né, é, bom, a gente vai ter que fazer aquela integral para encontrar a força eletromotriz, né? Então, lembre-se que nós fizemos lá uma integral, né, em que eu faço a integral da força por unidade de área para fazer o cálculo dessa minha expressão, né? E a gente faz isso dentro da fonte. Então seria, se vocês lembrarem, né, eu fiz lá de um ponto A até o ponto B dentro da fonte, né, da força magnética escalar dl, tá? Eu fiz essa expressão. Se a gente observar aqui, a única região em que eu vou ter a geração dessa força eletromotriz vai ser na região do disco, né? E o disco eu tenho os tamanhos dele, né? Eu tenho de R igual a zero até R igual a A, que é onde que ele estabelece como sendo o raio do disco, tá? Então eu tenho que saber essa força magnética por unidade de carga que está sendo gerada por esse meu sistema. Como, né, as minhas cargas potencialmente estão girando aqui, né, elas vão sofrer uma força, a gente vai ver isso, mas se elas estão girando, né, nesse sentido, eu vou ter uma velocidade naquela direção ali tangencial. Né? Enquanto ele estiver voltando para cá, a velocidade está para cá novamente. Tá? Como que eu acho essa velocidade? Né? Essa velocidade, ela vai ser, na verdade, dada por, né, ômega vezes o raio. Tá? Qual que é a direção disso? Né? Essa velocidade ela vai ser sempre na direção φ de φ chapéu. Tá? E o módulo dela é dado por ômega vezes R. Como a gente está falando de algo que vai ter uma simetria potencialmente cilíndrica, né, é usual que a gente troque esse R por um S. Tá? Aqui no livro a gente faz isso. Né? Então, esse aqui é o nosso vetor V. Né? O campo magnético, se a gente observar, vamos supor que a direção superior equivale Z. Né? Então, o meu campo magnético ele é, na verdade, um módulo B na direção Z chapéu. Né? Como eu tenho que calcular a força magnética, essa força magnética ela vai ser produto vetorial de V com B, né? Então vou ter o produto vetorial de ômega S φ e o B, né, vai ser dado por B na direção Z, né? Então, fazendo isso, eu fico com ômega S vezes B, produto vetorial entre φ com Z. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que o produto vetorial entre esses dois vetores, já que o φ, vamos imaginar que ele aponta para ali, o Z ele aponta para cima. Se eu faço φ com o Z, usando a regra da mão direita, vocês podem perceber que ele vai apontar nessa direção que é a S chapéu. Tá?
Então, para cada elétron que esteja situado aqui dentro, eles vão ser carregados para a borda do disco. Tá? Essa vai ser a direção dessa força magnética. Então, o resultado é que essa força magnética, ela é por unidade de carga, né? Ela vai ser ômega S vezes B na direção S chapéu. Tá? E na integral que a gente usa para calcular a nossa força eletromotriz, a gente faz a integral na direção em que as cargas fluem, que seria esse dl aqui, né? E essas cargas vão fluir, se a gente imaginar, já que a força é radial, elas vão fluir também na direção radial, tá? Então, a nossa integral para calcular a força eletromotriz vai ser uma integral de 0 até A, que esse é o percurso, né, que essas cargas vão fazer do centro do disco até a borda, que vale A, da força magnética, tá, na direção S, tá, já que essa força está nessa direção, né? Então, o nosso DL aponta nessa direção, tá? Então, aqui seria, vou colocar assim, vou colocar vetorial para ficar mais claro para a gente, né? Então, eu fico com 0 até A. Aqui, para a força magnética, eu tenho ômega SB. Eu fico com S, né? Produto escalar 1ds, que está na direção S, tá? Então, esse S com S vai dar 1, né? Então, vou ficar aqui para a minha força eletromotriz, uma integral de 0 até A, de ômega vezes B, vou colocar aqui S ds, tá? Ômega vezes B são constantes, né? Então eu fico com ômega vezes B, integral de 0 até A, de S ds. Integral de S ds, S ao quadrado sobre 2, então eu fico com ômega vezes B, S quadrado, S ao quadrado sobre 2, indo de 0 a A. 0 vai dar 0, né? Então vai sobrar para mim, como sendo a força eletromotriz, ômega vezes B, A ao quadrado sobre 2, tá certo? O que acontece, né? Ele está pedindo para calcular a força eletromotriz? Não, ele está pedindo para a gente calcular a corrente, né? Ele fala que a resistência vale R, é o que está aqui aparecendo na figura, né? Tem uma resistência R aqui, e ele pede para encontrar quanto que vale a corrente, né? Então basta a gente aplicar a nossa velha lei de Ohm daquela maneira usual. Mas como eu não tenho resistência interna, né? Então a lei de Ohm que é dada por isso aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor. A lei de Ohm que é dada por tensão igual a resistência vezes corrente, né? Isso todo mundo está cansado de fazer. Eu simplesmente vou substituir aqui, eu posso escrever ela assim, força eletromotriz igual a resistência vezes corrente. Ou seja, a corrente é igual à força eletromotriz sobre a resistência. E a força de eletromotriz eu acabei de achar. Então, a corrente que eu obtenho vai ser, no lugar da força eletromotriz eu coloco ômega B A quadrado sobre 2 e divido pela resistência, tá? Então, essa é a corrente que gera nessa situação que ele está propondo para a gente, tá certo? Então, é um problema bem simples, na verdade, né? Mas a gente está utilizando aqui, né, a ideia da nossa força eletromotriz que a gente consegue calcular diretamente aqui pela nossa integral, tá certo? Então, é isso.